eu estou aqui dando parcial provimento aos recursos de Antônio Liliane, José Alisson, Francisco Hélito, redimensiona a pena para eles. Com relação à apelante Francilurde Gomes de Moura, eu estou conhecendo parcialmente, na extensão conhecida, eu estou concedendo parcial provimento para, de ofício e por extensão de benefício, absolvê-la do delito de corrupção de menor e modificar a pena definitiva para 5 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além do pagamento de 27 dias-multa, com alteração também do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Eu vou só me ater aqui ao projeto de emenda na parte negritada. Penal e processo penal, apelação, crime, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, corrupção de menor. Recursos defensivos. 1. Pleito exclusivo da ré Francilurde Gomes de Moura, pretensão do delito de integrar organização criminosa, alegada insuficiência de prova, descabimento, contexto fático probatório, que evidenciou a autoria e a materialidade delitivas. Sentença prolatada em harmonia com os elementos de prova colhidos durante a persecutio criminis. Sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, acervo probatório que autoriza a condenação. 2. Pleito em comum aos réus Francilurde Gomes de Moura, Antônia Liliane Silveira Paiva e Francisco Hélito Barbosa Martins. Pretensão absolutória do delito de posse irregular de arma de fogo, alegação de insuficiência de provas, inocorrência, posse compartilhada, possibilidade, conjunto probatório harmônico, circunstâncias do crime, harmonia com contexto probatório, delito autônomo, condenação mantida. 3. Pleito em comum aos réus Antônia Liliane Silva, Paiva, Francisco Hélito Barbosa e José Alisson Rodrigues da Silva de absolvição do delito de corrupção de menor, possibilidade, bis in idem, conduta já penalizada no delito de organização criminosa com participação de menor, reconhecimento de ofício e, por extensão, a ré Francilurde Gomes de Moura, identidade e circunstância, absolvição que se faz necessária a todos os réus. 4. Pleito em comum de reforma da dosimetria da pena em relação ao delito de organização criminosa para aplicar a pena base em seu mínimo legal, possibilidade, neutralização dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que incorrem em vedado bis in idem. Penas redimensionada, mas ainda fixada acima do mínimo legal para os réus Antônia Liliane Silva, Francisco Hélito e José Alisson Rodrigues da Silva, em razão da negativação dos antecedentes. Aplicação do critério doutrinário e jurisprudencial de 1/8 para cada circunstância judicial de ofício, pena redimensionada. Demais etapas dosimétricas realizadas na forma legal. De ofício, redimensionamento da pena de multa, valor que deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imputada. Incidência da súmula 61 do TJCE. Pedido de detração, competência do juiz da execução penal, não conhecimento. 6. Possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para a ré Francilurde Gomes de Moura para o semiaberto, mantendo os demais no fechado, uma vez que negativos às circunstâncias judiciais. Então, recurso da ré Francilurde Gomes de Moura parcialmente conhecido e, na extensão em que se conhece, parcialmente provido. Recurso dos réus Antônia Liliane Silveira Paiva, Francisco Hélito Barbosa Martins e José Alisson Rodrigues da Silva, conhecidos e parcialmente providos. É a proposta de voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo. E votam com Vossa Excelência os desembargadores Helder e a desembargadora Ilna. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar Sua Excelência o desembargador Eduardo. Obrigada, desembargador Helder. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho na íntegra o voto do relator. Obrigada, desembargadora Ilna, e eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso de Francilurde Gomes de Moura, parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recursos de Antônia Liliane, Francisco Wellington e José Alisson, conhecidos e parcialmente providos.
Doutor Tales, um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Eu chamo a julgamento. Boa tarde. Boa tarde, doutor Tales. Eu chamo a julgamento número 9 da lista das sustentações orais, apelação crime 0009-805-96, número 63 da pauta 34, relatoria do desembargador Eduardo Escossa Fava. E o advogado é o doutor Francisco Florentino Teixeira. Doutor Francisco Florentino, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à segunda Câmara, doutor Florentino. Muito obrigado. Eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. Dispense. Eu gostaria que Vossa Excelência determinasse a leitura. Pois não. Então, eu passo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Escossa Fava, para a leitura do relatório. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de apelação interposta por Cláudio Gomes dos Reis contra a sentença de folhas 291 e 294, proferida pelo juiz de direito da Vara Única Criminal de Acopiara, que o condenou como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, em que foi vítima Francisco Francalino de Andrade Lourão, aplicando-lhe a pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Consta na denúncia de folhas 2/4, e aqui eu faço um relato do fato. Prossigo no relatório para dizer o seguinte: dito isso, atendendo ao princípio da efetividade com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, adoto o relatório constante na sentença de pronúncia proferida nas folhas 164 e 179, passando a complementá-la a partir de então, sem prejuízo de uma análise criteriosa quanto à adequação do procedimento às disposições do Código de Processo Penal Pátrio. Após o encerramento da instrução processual e apresentadas as alegações finais pelas partes, adveio sentença condenatória, conforme parte dispositiva descrita, de forma resumida no preâmbulo deste relatório. E resignada, a defesa do réu Cláudio Gomes dos Reis apelou na própria sessão de julgamento em face da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso 3º, a linha D do CPP, requerendo a apresentação das razões ao Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do artigo 600, parágrafo 4 do mesmo Código. Inconformado, o réu, por intermédio de advogado constituído, apresentou as razões excursais às folhas 266 e 273, pugnando pelo conhecimento do provimento do apelo, a fim de reconhecer que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a anular a sessão plenária e submeter o oro apelante a novo julgamento, nos moldes do artigo 593, inciso 3º-D do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a lesão corporal seguida de morte, conforme artigo 129, parágrafo 3º e 4º do Código Penal. O Ministério Público apresentou contra as razões as folhas 325 e 331, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso apelatório, confirmando-se, por conseguinte, a sentença e a soberana decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri como medida de justiça. Caminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, os autos retornaram com parecer lançado às folhas 339 e 347, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Escossa Fava. E agora eu passo a palavra ao doutor Francisco Florentino Teixeira para a sua sustentação oral pelo tempo regimental. Doutor Florentino, a palavra é de Vossa Excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, o relator, o presidente deste Tribunal de Justiça. E assim eu me dirijo à segunda vara criminal, onde percorre o processo em apelação. Precisamos, inicialmente, informar a Vossas Excelências que o recorrente, na verdade, ele foi vítima inicialmente
do cidadão que perdeu a vida naquela oportunidade. De fato, havia lá na vila de Hebron uma festa de vaquejada, e ao final dessa festa, eles encontraram-se lá numa localidade e, por fim, quando chegou a vítima, que de fato é uma pessoa bastante conhecida na região como um atropelador do sossego, e iniciou contra o recorrente uma luta que inicialmente ele atacou o recorrente com uma cadeirada, que inclusive o estendeu ao chão. E por essa razão, depois desse ataque sem motivação e em face da luta corporal, o recorrente, em defesa da sua própria vida, sacou de uma faca que conduzia na oportunidade e aplicou um golpe. E fidou por aplicar um golpe na vítima. E que, de fato, esse golpe foi suficiente para resultar no seu óbito. É verdade que se repita, a vítima, como antes já foi pronunciado, era um cidadão imprudente, que quando fazia uso de bebidas, tornava-se violento. E por esse motivo é que, sem que lhe fosse dado causa, atacou o recorrente, como já se relatou, com uma cadeirada, levando-o ao chão, tendo naquela oportunidade o recorrente ficou com o seu rosto danificado e não tendo outra alternativa, ele teve que se defender, como de fato o fez. É necessário que se afirme que a denúncia contra a ele imputada, ela baseou-se no artigo 121, parágrafo 2º, e no inciso 4º do Código Penal brasileiro. De fato, quando o recorrente foi atacado e iniciou-se, depois dessa queda que ele sofreu, uma luta corporal, e naquele engajamento dos dois, findou o recorrente por pontuar a vítima com uma facada no lateral do seu corpo. É verdade que ele não foi atacado pelas costas, e sim foi atacado nas costas, na parte lateral. Na parte lateral esquerda. E é bom que se diga com toda presteza que o recorrente apenas deu uma furada na vítima para poder se defender. Então,
nós podemos afirmar categoricamente que, de fato, não houve traição. Traição ocorre quando o acusado se protege em uma determinada localidade para esperar a passagem da vítima e atingi-la de forma cruel. Entretanto, isso não ocorreu. O fato se deu em virtude da luta corporal entre ambos. E somente uma facada foi atingida a vítima. E, por outro lado, nós podemos também informar que não houve motivo fútil. O motivo fútil é um motivo sem motivo. É quando o acusado agride a vítima sem que tenha nada ocorrido em seu desfavor. E lá, entre eles, houve primeiramente a agressão pela vítima. E aí, reagindo, o recorrente deu apenas uma facada para poder defender a sua própria vida. No curso do Tribunal do Júri, a defesa fez esses argumentos no sentido de mostrar ao Conselho de Sentença que ali não podia perdurar o motivo da traição e nem tampouco o motivo fútil, até porque houve, na verdade, um ataque repentino da vítima contra o acusado. Entretanto, o Conselho de Sentença pugnou por atender à denúncia ofertada pelo Ministério Público, tendo, de fato, o recorrente ser condenado a 12 anos de reclusão. O pleito se fez no plenário do júri, no sentido de que teria havido uma lesão corporal seguida de morte. E por isso que sustentou-se esses argumentos do início até o fim da nossa defesa. E por esses fatos aqui, ora apresentados, a defesa humildemente requer a esse Tribunal de Justiça que reconheça que a sentença prolatada contra o recorrente deve ser reformada, porque, de fato, houve apenas uma lesão corporal seguida de morte. Se espera, de fato, que Vossas Excelências tenham essa compreensão e faça justiça em benefício do recorrente, porque, de fato, ele não praticou o crime, como disse o digno representante do Ministério Público, como traição, como também não foi motivo fútil. Por esses fatos, agradece a defesa a atenção de Vossas Excelências e encerra pleiteando que seja nosso pleito ora acatado por Vossas Excelências, por ser medida de direito e de justiça. Muito obrigado. Obrigada, doutor Florentino, e eu passo a palavra ao Ministério Público para a sua sustentação oral. Saúdo o doutor Florentino Teixeira, ao mesmo tempo em que
a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo na prova produzida, e em homenagem ao verbete número 6 da súmula desta Corte, que diz: as decisões dos jurados em face do princípio constitucional de sua soberania somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. Hipótese, como visto, completamente alheia do presente caso. Diante do exposto, o Ministério Público pede o improvimento do apelo, Excelência. Obrigada, doutor Sávio Amorim. E eu devolvo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Escosta Fava. Obrigado, senhora presidente. Primeiro, parabenizo o doutor Francisco Florentino Teixeira. Louvo o esforço demonstrado na tribuna no sentido de defender o seu constituinte, mas rememoro que estamos aqui em recurso de apelação de decisão oriunda do Conselho de Sentença a justificar o exame limitado dos fatos. Não vejo aqui também como reconhecer o julgamento contrário à prova dos autos, sobretudo porque, a meu sentir, o Conselho Tribunal Popular optou por uma das teses levantadas durante o julgamento. Então, vou ao projeto de ementa, adiantando desde já que o recurso é pelo conhecimento e desprovimento. Penal e processo penal, apelação, crime de homicídio qualificado consumado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal Brasileiro, recurso defensivo. 1. Pleito de anulação do julgamento do júri, alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inocorrência. Versão colhida pelos jurados, respaldada pelo acervo probatório, princípio da soberania dos veredictos, súmula 6 do TJCE e rigidez do veredito do júri. 2. Pleito de desclassificação para lesão corporal culposa, júri, não quisitação, nulidade, preclusão. 3. Dosimetria, análise de ofício, nada alterar, pena base em seu mínimo legal, compensação entre atenuante da confissão e agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal, possibilidades precedentes, pena base fixada em definitivo, dada a ausência de causas de aumento ou diminuição. Nenhum reparo a ser feito, pena definitiva mantida. Então, recurso conhecido e desprovido, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Escosta Fava. E forma o trio julgador com Vossa Excelência, os desembargadores Helder e a desembargadora Ilna. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu confirmo o voto provisório já lançado, acompanhando Sua Excelência, o desembargador Eduardo. Obrigada, desembargador Helder. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Também acompanho o voto do relator integral. Obrigada, desembargadora Ilna, e eu proclamo o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Florentino, prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima oportunidade. O número 10. Aqui nessa trava, nessa luta que é comum para o advogado e para os senhores desembargadores e desembargadora desta casa. Boa tarde, doutor Florentino. O número 10 nós já julgamos e eu chamo a julgamento a apelação, o número 11 da lista das sustentações orais, que é a apelação 0202-821-12-2023, número 44 da pauta 34, relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. E o advogado é o doutor Rafael Soares Moura. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Seja bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado. Doutor Rafael, eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. Não, Excelência, obrigado. Dispensa, Excelência.
Doutor Rafael, o senhor tem a palavra pelo tempo regulamentar para Muito obrigado, fazer a Excelência. sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Serei bem breve, já tardado os trabalhos. Cumprimento a todos os presentes nessa sessão da segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Trata-se de apelação de Davi Felipe de Souza, que foi condenado nas tenadas do artigo 33 da Lei de Drogas, cumulado com 40, inciso 5º, e, bem resumidamente, ele foi preso através de uma abordagem da PRF na municipalidade de Russas, vinha em sua mochila com 10 quilos de entorpecente do tipo cocaína, né? E aí, feita toda a instrução processual, o mesmo réu confesso, e aí foi condenado a 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. No entanto, carece de fundamentação, Excelências, o fato de não ter sido aplicada a redutora do tráfico privilegiado, uma vez que o mesmo é primário, possuidor de bons antecedentes, não integra a organização criminosa e nem se dedica a atividades ilícitas. O magistrado de primeiro grau fundamentou a não aplicação da redutora pelo fato de ter, em alguns diálogos, em seus celulares, ter sido verificado um diálogo dele com outra pessoa de nome Cacá, que daria a entender que o mesmo se dedicaria a atividades ilícitas. No entanto, como restou comprovado nos autos, não há nenhum indicativo, fora a questão desses diálogos, de que o mesmo se dedicaria a qualquer atividade ilícita, né? Então, a defesa, e aí foi feita através da nobre Defensoria Pública, pugna pela reforma, uma vez que carece de total... Rapaz, desculpa, meu avô entrou aqui. Uma vez que carece totalmente de fundamentação, Excelências, o fato da não aplicação dessa redutora. Inclusive, o próprio STJ possui inúmeras decisões de que o simples fato de ser pego conversas em celular não dá um indicativo de que a parte se dedicaria à atividade criminosa, até porque o próprio diálogo seria inerente ao tráfico do qual ele já foi condenado. Bem como, Excelência, também a questão do regime aplicado. Mesmo com a pena aplicada, 6 anos, foi determinado o cumprimento de pena no regime inicialmente fechado, o que não se coaduna, pois o mesmo não possui nenhuma condenação anterior transitada em julgado, de modo que o regime, mesmo que mantido a condenação, deveria ser o regime semiaberto. Tecidas essas considerações, a defesa pugna pela reforma do decision, Excelência, para que seja aplicada a redutora do tráfico privilegiado, portanto, porque presente todos os requisitos cumulativos, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, que seja conhecida a apelação e provida nesses termos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael, e eu passo a palavra ao Ministério Público para sua sustentação oral. Desejo uma boa noite ao doutor Rafael. E no tocante à insurgência, temos que a quantidade de droga, 10 quilos de cocaína, trata-se de tráfico interestadual, onde o transporte da droga começou no distante estado de São Paulo e encerrou no estado do Ceará. Por fim, as conversas obtidas por meio de extração de dados apontam que o réu confessa que já teria gerenciado uma localidade chamada Caju, em São Paulo, e se oferecia a terceiro para a prática de crimes. Esta foi uma extração aqui da decisão judicial, o que comprova que a justificativa, a fundamentação muito bem empregada pelo magistrado ao negar
a aplicação da redutora prevista no tráfico privilegiado. Assim sendo, o Ministério Público se posiciona no sentido de que o apelo seja improvido, Excelência. Obrigada, doutor Sávio, e eu vou ler aqui a ementa do voto da desembargadora Ilna acerca dessa apelação. Ementa penal e processo penal, apelação criminal, crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Pleito de aplicação do tráfico privilegiado, não acolhimento. Traficância interestadual, apreensão de 10 quilos de cocaína. Relatório técnico policial, provas robustas e de evidente dedicação à atividade criminosa. Requisitos para concessão da benesse não preenchidos. 2. Pedido de readequação do regime inicial fixado, improcedência. Reanálise dosimétrica de ofício, redimensionamento da reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão. Mantida a pena de multa de 500 dias multa. Existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado é suficiente para aplicação do regime inicial mais gravoso. Precedentes, manutenção do regime prisional inicial fechado. 3. Recurso conhecido e não provido com redimensionamento de ofício da pena privativa de liberdade. É como vota a desembargadora Ilna e formamos o trio julgador, eu e o desembargador Eduardo Escossa Fava. E eu digo que acompanho o voto da relatora na sua integralidade, ratificando o voto provisório lançado no sistema. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? De igual forma, senhor presidente, com a relatoria. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Rafael, até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, Excelência. O prazer é todo nosso e tenha um bom resto de trabalho para todos. Deus abençoe a todos. Obrigada, doutor Rafael. E eu Tchau. chamo a julgamento número 12 da lista das sustentações orais, é o recurso em sentido estrito 005061319-2020, número 86 da pauta 34, relatoria do desembargador Benedito Helder Biapina, e o advogado é o doutor Vitor Duarte Jorge Bezerra. Doutor Vitor, boa tarde. Ainda é boa tarde, é? Estamos pertinho da Ainda noite. É, 5 minutos. É verdade. Seja bem-vindo, doutor Vitor. Obrigado, Excelência. E eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Dispensa também, Excelência. Obrigada. Doutor Vitor, então, passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo regulamentar de 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado a todos. Obrigado à ilustríssima presidente dessa colenda Câmara, segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, a excelentíssima doutora Evângela. Saúdo aqui também ao nobre relator, desembargador Benedito Helder Afonso Biapina. Saúdo também o nobre desembargador Eduardo Torquato Escossa Fava, a ilustríssima desembargadora Maria Ilna e a todos os serventuários. Por fim, não menos importante, eu queria chamar a atenção e, claro, já saudando também o ilustríssimo representante do Ministério Público, no caso presente, o excelentíssimo doutor Domingos Sávio de Freitas. Excelências, no caso em concreto, trazemos à tona o RESE, o recurso em sentido estrito, com fundamentação, Excelência, no sentido de que a sentença de pronúncia em desfavor do ilustríssimo Valdemar, ela se baseou única e exclusivamente. Eu peço a atenção do excelentíssimo Domingos Sávio, por conta justamente de um fato, e acredito eu que não esteja no relatório, muito embora esteja nos autos do processo, em que, repito, a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente nas provas colhidas na fase inquisitorial.
violando, inclusive, o princípio do contraditório, da ampla defesa e, além de outros princípios que irei narrar no decorrer da minha sustentação. Durante todos os autos, durante toda a instrução processual, o juízo de Campos Sales ouviu exatamente, somando as testemunhas de defesa e somando as testemunhas de acusação, 9 testemunhas. 9 testemunhas. Foram uníssonas ao afirmar que não conhecia o senhor Valdemar, que não sabia de nada em relação aos fatos e que, de fato, trazendo à tona inicial da motivação pelo juízo, qual seja, segundo narrado, pelo nobre presentante titular da ação penal, trouxe que a motivação se deu por um conflito entre os familiares, ou seja, filhos, e o seu Valdemar, familiares da vítima. Oportunidade em que o filho chamado a prestar os esclarecimentos, ou seja, a testemunha, simplesmente ele foi enfático ao dizer que não existia tal conflito, que não existia tal contenda, que não existia qualquer tipo de desavença entre os familiares da então vítima e o senhor Valdemar. Os próprios filhos afirmaram categoricamente, trazendo à tona isto aos autos. Pois bem, à época, vale trazer à tona pela defesa, e se trata-se, claro e evidente, de um álibi, o senhor Valdemar encontrava-se na missa de formatura do seu filho, na cidade de Juazeiro do Norte, entre Crato e Juazeiro do Norte, tendo em vista estudar, o filho está concluindo e ter estudado o curso de Direito na Faculdade do Paraíso, precisamente aqui na cidade de Juazeiro do Norte, onde faço a minha sustentação. Pois bem, Excelência, dito isso, repito, um álibi este que está nos autos do processo, passagens, documentos, que corroboram com a minha argumentação. Trazendo à tona essa circunstância, eu gostaria de enfatizar, claro, um mandamento constitucional no que tange às atribuições ministeriais. Perceba que o Ministério Público, na questão, ao trazer o parecer, trouxe um parecer de maneira aleatória, trouxe um parecer de maneira temerária, que me desculpe a expressão. Mas o Ministério Público ele tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade como custo legis. É a responsabilidade de defender a ordem jurídica e os interesses da sociedade. Observar de fato o que a Constituição realmente ela prevê. Fiscalizar e executar a questão das penas, medidas de segurança, enfim, responsabilizar penalmente aqueles que realmente cometem a prática delitiva. O que não é o caso, Excelência, de seu Valdemar Antônio de Araújo. Perceba que, na situação, a prova colhida nos autos foi uma prova exclusivamente na fase inquisitorial. Por que é que eu estou falando tanto isso, Excelência? Porque à época deste fato, sobreveio uma busca e apreensão na casa do senhor Valdemar, em que, através desta busca, deste mandado, ocorreu a apreensão de uma arma de fogo, que, diga-se de passagem, permita-me trazer aqui à tona o número do processo, o qual encontra-se devidamente julgado pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em que a alegativa da defesa seria a nulidade da prova apreendida. Excelências, observem as páginas do caderno processual eletrônico, página essa, petição 1169, 1171, 1169 a 1171. E, consequentemente, a documentação
Que documentação é essa, Vitor? A documentação justamente da decisão da primeira Câmara Criminal que decretou a nulidade da arma. Arma esta que foi periciada e, em razão da perícia, sobreveio a imputação da prática de homicídio supostamente praticado por senhor Valdemar. Perceba, eu estou fazendo esse nexo para que vossas excelências entendam que a razão pela qual o senhor Valdemar encontra-se hoje sendo inserido nesta referida ação penal decorre única e exclusivamente de um exame de microcomparação balística que decorreu de uma apreensão de uma arma. Arma esta, que esta apreensão, que todo esse procedimento se deu ao arrepio da nossa Constituição Federal, que foi justamente a invasão do seu domicílio por parte dos agentes policiais que, à época, cumpriram. Na verdade, não foi nem cumprir, Excelência. Foi que simplesmente ingressaram na residência do senhor Valdemar sem um referido mandado. O que, na oportunidade, sobreveio justamente a apreensão dessa arma e, através dessa arma, decorreu todo o deslinde e toda a imputação criminosa em desfavor dele. Repito, eu peço a vossas excelências que tenham atenção à documentação juntada às páginas 1169 até a 1190, que justamente se trata do julgamento por parte da primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Dito isso, excelência, mais uma vez, eu queria suplicar, primeiramente, ao nobre relator, ao excelentíssimo doutor Benedito Helder, queria suplicar a todos aqueles que vão compor e vão exarar o referido voto, a pedir, a observar com maiores minúcia que todo esse processo se deu ao arrepio da referida norma constitucional. Repito, o senhor Valdemar jamais, em hipótese alguma, na sua vida pregressa, se envolveu em qualquer tipo de conduta criminosa. Jamais. A vida pregressa dele é intocável. A vida pregressa é totalmente limpa. Valdemar Antônio de Araújo nunca respondeu a qualquer delito desta natureza ou qualquer outra natureza. O que traz à tona seu Valdemar hoje, neste processo, é justamente um exame de microcomparação balística, que justamente decorreu desta arma e que a nulidade foi devidamente decretada. Eu suplico a vossas excelências o devido conhecimento e o devido provimento do recurso ora interposto. Excelências, na situação, percebam que o artigo 413 do nosso Código de Processo Penal, ele diz que o juiz, quando vai proferir o seu decision na situação, que é uma decisão interlocutória mista, como sabemos, a questão da pronúncia, perceba que ele diz que, o próprio Código de Processo Penal diz que, se convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria e de participação. Em algum momento, eu pergunto a Vossa Excelência, indago, onde que está comprovado qualquer indício de autoria do senhor Valdemar? Não há. Não há nos autos qualquer indício ou participação do senhor Valdemar nessa circunstância. Ademais, trazemos também a corroboração do que foi falado anteriormente em relação à prova obtida, o que diz o artigo 157 do nosso Código de Processo Penal, quando diz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas assim entendidas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. E foi justamente o que a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim decidiu. Então, nesses termos, é o que a defesa requer de Vossa Excelência. Obrigado pela atenção, uma boa noite, que Deus ilumine. O Ministério Público, no parecer, que se demora nos autos, tem a firmeza em apontar que o pedido de liberdade, não cabimento, preclusão lógica, pleito de nulidade por invasão de domicílio e impossibilidade, pleito de impronúncia, também impossibilidade, princípio do indúbio pro societate, exclusão das qualificadoras nessa fase processual possui caráter extravagante. Opinamos no sentido de que o recurso seja conhecido, contudo,
Improvido, Excelência. Obrigada, doutor Sávio Amorim. E eu passo a palavra ao relator, desembargador Benedito Helder Ibiapina, para a apresentação do seu voto. Pois não, Excelência. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Vitor pela veemência com que ele fez a defesa do seu constituinte, objetivando obter desta Corte o provimento do recurso. Eu devo dizer, aproveitando a oportunidade, que o advogado, quando está a conversar com seu constituinte, ele não promete resultado, não promete sucesso, mas promete, com certeza, funcionar com todo zelo, com toda diligência, com todo denodo, com o esmero necessário para procurar obter do juiz ou do juízo, ou o deferimento do pedido, ou o provimento do apelo. E hoje o doutor Vitor se ouve muito bem e homenageou com certeza a nobre classe a que ele representa, que ele participa. E eu peço licença novamente aos novos colegas para tão somente ler o projeto de ementa, porque eu considero que esse projeto de ementa é autoexplicativo e logo após a sua assinatura e a chancela dos desembargadores, o nobre advogado poderá ter acesso completo ao inteiro teor da decisão. Então, passo à leitura do projeto de ementa. Ementa, penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, combinado com o artigo 29 do Código Penal e artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072 de 1990. Decisão de pronúncia. Recurso defensivo. 1. Preliminares. Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Não acolhimento. Requisitos da prisão preventiva preenchidos à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. Decisão devidamente fundamentada quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, réu que permaneceu preso durante toda a instrução. Inalterada a situação fático-processual. 1.2. Nulidade de violação de domicílio. Não acolhimento. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Crime permanente. Denúncia de disparo de arma de fogo. Existência de fundadas razões prévias. 1.3. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Não acolhimento. Ausência de prova de adulteração. Prejuízo não comprovado. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas e do par de nullité sans griffe. 2. Mérito. 2.1. Pleito de absolvição. Não acolhimento. Absolvição com fulcro nas hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal, aplicada tão somente ao procedimento criminal ordinário. Não sustentada nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal que autorizariam a absolvição sumária do recorrente neste momento processual de procedimento bifásico dos crimes dolosos contra a vida. Eventual dúvida calcada em indícios suficientes de autoria que impõe a pronúncia do acusado. Competência do Tribunal do Júri. 2.2. Pleito de impronúncia. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para a indicação da materialidade e dos indícios de autoria. Depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório que dão suporte à narrativa acusatória. Valoração das provas produzidas, que deve ser resguardada ao Tribunal do Júri. Mero juízo de admissibilidade. Desnecessidade de certeza absoluta. Dubiedade fática, que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e desprovido. E é como eu voto, Excelência.
Obrigada, desembargador Benedito Helder, e votamos com Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu. Eu pergunto, desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente o voto do relator. Obrigada, desembargadora Ilna. Eu, da mesma forma, acompanho o voto do relator, reafirmando o voto já lançado provisoriamente no sistema. Então, eu anuncio aqui a decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Vitor, um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir. Amém, Excelência. Obrigado. Até logo. Eu chamo o último processo da nossa lista de sustentações orais. O número 13 da lista das sustentações orais, recurso em sentido estrito 020007133224, número 27 da pauta 34, relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, e o advogado é o doutor André Luiz Barros Rodrigues. Doutor André, boa noite. Agora sim, boa noite. Doutor André, boa noite. Eu estou recebendo a informação de que o doutor André não está presente. E dessa forma, eu vou proclamar o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Os demais processos, do número 14 e o número 15, já foram devidamente votados e assim encerramos a nossa pauta. Eu tenho aqui alguns requerimentos que eu tenho certeza que serão também são da vontade de todos os que fazem essa Câmara. Primeiro, um pedido de pêsames, um voto de pêsames para a doutora Sandra Donde, cujo marido faleceu recentemente, o doutor Hélio de Souza Ferreira. E também há um voto de pesar pelo falecimento do doutor Luiz Alves Leite. E na época da Coperjuris, nós trabalhávamos juntos. Ele era presidente e eu era diretora administrativa. E ele deixou a Coperjuris e eu assumi a presidência logo em seguida. Alves Leite, eu mando para você. Então, todos de acordo? De acordo, senhora. Voto de pesar. Eu peço também a Vossa Excelência Pois não, um voto doutor também de pesar, que faleceu hoje o senhor Raimundo Nonato de Freitas Lima, aos 83 anos, genitor do Procurador de Justiça, doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas, aos 83 anos, como disse, razão pela qual o Ministério Público pede a Vossa Excelência, aos demais componentes desta egrégia Câmara, voto de pesar à família enlutada. Todos de acordo? De acordo, senhora presidente. Sim. E agora os votos de congratulação pelos aniversariantes, né? A desembargadora Livramento, no final da semana passada, e hoje, exatamente hoje, o desembargador André Costa. Todos de acordo? De acordo. Sim. De acordo. Então, a secretaria para providenciar os expedientes. Alguém tem mais? Sim, senhora presidente, alguma? eu quero... Hoje Pois eu não. tive a satisfação de participar da cerimônia de assinatura de contrato para a formação profissional de adolescentes e jovens do sistema socioeducativo. Ocorreu lá na sede da Secretaria de Proteção Social, em que tanto a SESC, a Superintendência, como o SENAC vão oferecer 500 vagas para os jovens nessa questão da qualificação, um marco histórico, e eu quero aqui propor, diante da relevância, um voto de parabéns tanto à Secretaria de Proteção Social, à SES e ao SENAC. Muito bom. É alvissareiro ouvir que as iniciativas como essa, elas estão realmente acontecendo, né? Nós estamos precisando muito que coisas dessa natureza sejam, de fato, disseminadas na nossa sociedade. Então, todos de acordo? Sim. De acordo. Mais algum requerimento? Quero só, doutora, Pois dar um até logo, porque no próximo mês já será
o nosso colega Júlio César Sobreira. Então, Doutora não Lígia, sei quando sentiremos a volto. sua falta. Sentiremos a sua falta. Eu também já estou conhecendo e já me adaptei bem a vocês. Eu Que acho bom. bom. Pois até logo, viu? Então, foram julgados 150 processos. Nossos números têm sido muito bons. Então, agradecendo a Deus a felicidade de estar aqui trabalhando com todos, com saúde, agradecendo a presença de todas a desembargadora Ilne, os desembargadores Helder, Eduardo Costa Fava, Ministério Público, doutora Lígia, servidores que estão presentes aqui, servidores que estão virtualmente, os advogados, a força pública, e declaro encerrada a presente sessão. Gente, eu achei que nós íamos